Boa noite a todos, boa noite aos internautas, aos trabalhadores do SEAC. É sempre um grande prazer e uma satisfação enorme estarmos aqui mais uma vez com vocês, trazendo mais uma palestra, mais um pouquinho de aprendizado para todos nós. Nós agradecemos a todos que estão participando com a gente nesta noite e pedimos a todos que entrem na nossa página, curtam no YouTube, no canal do SEAC, curtam a nossa página e aproveitem as palestras que já estão lá. São palestras maravilhosas e que vale a pena, quem não ouviu ainda, assisti-las. Nós queremos agradecer a presença do Ailito aqui com a gente, do Edson Mundim, nosso palestrante da noite, o Lúcio, que não conseguiu se conectar, mas está aqui tentando, nós vamos até o final conseguir. Então, primeiramente, eu quero convidar a todos para que nós possamos fazer a nossa oração inicial. Vamos fechar os nossos olhos, nos conectar ao Pai, ao nosso Mestre Jesus. Querido e amado Mestre Jesus, amigo incondicional de todas as horas, rogamos a Ti o amparo para este trabalho, pedimos a proteção dos trabalhadores do além para a nossa instituição espírita e para todos nós que trabalhamos nessa seara do Mestre. Pedimos, Pai amado, por todos os nossos irmãos que estão passando por esta pandemia, nos hospitais, e por todos aqueles que estão retornando para a pátria espiritual. Pois sabemos, Senhor, que nada é por acaso, e que a cada um é dado segundo as suas obras. E assim, Pai, certos do teu amor para com todos os teus filhos, e da tua proteção, e a proteção do nosso irmão Jesus, nós pedimos a intuição para o palestrante da noite, nosso amigo Edson, e que a tua luz se faça presente neste trabalho e que tua paz penetre em todos os corações, em todos os lares aqui representados. Que assim seja. Agora eu gostaria de fazer a apresentação do nosso amigo Edson. Edson Mundim Ferreira. Ele é vinculado à Sociedade Espírita do Meio, sediado no município de Campo Mourão. Atualmente está como presidente, conselheiro e coordenador de grupos de estudos, expositor e colaborador do Departamento de Comunicação Social, do setor de estudos e do setor doutrinário. É expositor da 11ª União Regional Espírita e da Interregional Noroeste. Multiplicador nos cursos de qualificação do trabalhador espírita pela Federação Espírita do Paraná. E é para ele que nós vamos passar a palavra. Por favor, Edson, a palavra é toda tua. Uma boa noite a todos, os internautas que nos ouvem, nos veem. Nós queremos agradecer à casa pelo convite, pela oportunidade de estarmos colaborando, né, com essa possibilidade que o momento nos oferece de estar trazendo um pouco da mensagem cristã, da mensagem espírita. E rogamos a Jesus que nos oriente, que nos envolva, no sentido de que possamos passar da maneira mais fiel e doutrinária a sua mensagem, e a mensagem espírita. Então hoje a gente trouxe aqui um assunto para nós podermos discutir um pouco, que é a questão do recomeço. Não é novidade para nós que 2021 foi um ano assim um tanto difícil. 2021 não, desculpa, no ano de 2020 foi um ano um tanto difícil. Temos conversado constantemente com algumas pessoas e elas vêm falar com a gente, falam, puxa, esse ano parece que nem passou. Alguns eventos que a gente costumava fazer e que não fizemos,
e de repente a gente começa a falar assim, nossa, faz 1 ano que a gente não fez tal evento, que não realizou tal tarefa, e na verdade não faz 1 ano, é que as pessoas ainda estão conectadas em 2019. Foi realmente um ano atípico para todos nós. Mas o recomeço é algo que acontece com frequência. A vida nos convida permanentemente em nossos deveres a nós não nos esmorecermos, para que a gente reflita sobre ela, pense sobre ela, desde o seu princípio até o seu término, enquanto vida orgânica, que nós aprendemos no Espiritismo. Então, a todo momento, nós encontramos os ciclos acontecendo em nossas vidas. O ciclo da vida e da morte, assim como outros ciclos, como apresentaremos. Nós vamos observar que não há um único dia em que não haja uma noite entre eles. Todos os dias nós passamos os nossos trabalhos, os nossos estudos, e depois vem uma noite de descanso, de refazimento, de organização, em que nós podemos entrar em contato com a realidade espiritual durante a emancipação da alma. Nos refazemos e no dia seguinte recomeçamos os nossos trabalhos. E isso é um alívio para nós, a gente precisa disso. Há essa necessidade. O organismo precisa desse refazimento físico, o espírito precisa desse refazimento mental, desses ciclos, desses recomeços diários. Nós passamos uma semana e marcamos ela com um final de semana, no sentido de que haja também esse momento de descanso, esse momento de mudança de hábito, de tarefas, de atividades. Muitos de nós, principalmente os espíritas, se envolvem com outras atividades, preenchem os seus dias no sábado e no domingo, e na segunda recomeçam um novo ciclo. Na verdade, é um dia após o outro, como qualquer outro. Mas, a partir do momento que se marcam esses ciclos, parece-nos, psicologicamente, que isso nos renova. E a natureza nos exemplifica constantemente a lição do recomeço. Enquanto nós observamos, às vezes numa queimada, onde parece tudo destruído, e aí vamos perceber que algo brota aqui, brota ali, e vai recomeçando a vida. A natureza insistentemente não desanima, não para. Dizem que se nós, por algum motivo, fôssemos retirados da Terra, os humanos deixassem de existir na Terra, em pouco tempo a natureza invadiria tudo. Os prédios ruiriam, as plantas começariam a surgir por todos os lugares, os animais. A gente viu nesses momentos de pandemia, né? Quando os homens não estavam nas ruas e de repente aparecendo alguns animais silvestres e até alguns selvagens, passando pelas ruas e caminhando como se não existisse ali a presença do homem. Então, a vida é um constante recomeço. Aqui a gente vê uma situação de muita leveza, muita paz. Esse farol, que se localiza na região da Bretanha, ele chama La Jument. Ele foi construído em 1904, imponente, 47 metros de altura. Agora, nessa imagem representada, ele mostra uma grande calmaria, muito tranquilo, mar calmo, sossegado. Mas nem sempre é assim. Há dias em que as tempestades são terríveis, os mares se agitam, ondas gigantes se formam. Nós podemos observar aqui o faroleiro, pequenininho, diante da força da natureza. Nesta foto que foi tirada por um fotógrafo que sobrevoava o local, e o faroleiro, escutando o som do helicóptero, sai na porta
para ver do que se tratava, pensando que se tratava de uma situação de emergência, e segundos depois, a onda bate vigorosamente naquele farol de 47 metros de altura. É algo assustador. Felizmente, ele consegue fechar a porta antes que a onda invada todo o local e ficou protegido. Mas é dentro dessa condição de que o faroleiro enfrenta todos os dias um recomeço, ele chega numa vida solitária, passa o dia ali, à noite, cuidando da segurança das embarcações que cercam ali a região da Bretanha, onde tem muitos recifes locais que os navios podem encalhar, sofrer graves acidentes. Ele fica ali direcionando. É uma vida solitária. Dizem que muitas questões filosóficas, muitos livros são escritos por faroleiros que, dentro dessa aparente ociosidade, desenvolvem esse lado filosófico, esse lado da escrita. Um dia após o outro. Recomeços. O que fazer nesses recomeços? Como conduzir? Às vezes as ondas agigantadas, mares revoltos, e às vezes mares calmos. A atmosfera se renova e o sol volta a brilhar. Assim é o mundo. A cada nascimento, o espírito reinicia sua jornada evolutiva na Terra. A gente vai de nascimento em nascimento, conforme o Espiritismo nos traz, porque a vida não termina com a morte. Nós renasceremos novamente. É um ciclo. Recomeços. Assim como a jornada do faroleiro, desculpem, a vida nossa também reinicia a cada reencarnação. A árvore, após a poda, ela reverdece, ela frutifica. Nós vamos ver no caso da uva, né? Chega durante o período do inverno, fica totalmente seca, sem folhas, parece até que não tem vida. Quem não conhece esse tipo de fruta vai achar até que morreu. Pode até querer cortar o seu caule achando que morreu. Mas, no entanto, ali tem uma vida aguardando o momento certo. Quando chega no verão, ela retorna, solta as suas folhas, as suas flores e, por fim, o seu fruto. A Lua, ela jamais interrompe a sua volta em torno do céu, da Terra. São momentos em que nós não valorizamos, não observamos Deus agindo nesses momentos. A importância que a Lua tem sobre a Terra, a importância que o Sol exerce sobre o nosso planeta, a cada volta que nós realizamos em torno do Sol, a cada momento que nós ficamos mais próximos ou mais distantes, o que isso representa para nós. São ciclos, são recomeços constantes que nós encontramos representado pela natureza. É Deus nos convidando sempre ao recomeço. Porque a vida terrestre é uma escola. E numa escola, a gente tem ciclos, né? A gente entra ali, tem um período escolar, tem um intervalo no meio, um novo período escolar. Em cada período, a gente aprende algumas coisas que depois nós vamos utilizar em nossas vidas. Depois nós voltamos, somos provados, fazendo as nossas provas para saber se a gente aprendeu, se não aprendeu. A vida é assim. Em cada encarnação do espírito, nós passamos por determinadas lições. Temos os nossos momentos de aprendizado. E após esse aprendizado, vêm as provas. Mas depois das provas, vem a colheita daquilo que nós nos esforçamos por aprender. Mas quando a gente fala em recomeço, nós pensamos, será que nós temos que recomeçar sempre do zero? Na questão 398,
o Kardec indaga aos espíritos, e os espíritos respondem que o espírito é suscetível de se adiantar ou de parar, nunca, porém, de retroceder. Então, a cada ciclo desse, a gente não volta ao zero. Entre uma vida e outra, entre uma encarnação e outra, nós não voltamos do zero. Na verdade, a cada dia que passa, nós nunca somos os mesmos. O dia de ontem, eu era uma pessoa, hoje eu já sou outra. Assim, todos nós vamos avançando, intelectualmente, moralmente, espiritualmente. Avançamos a todos os dias. Às vezes muito pouco, às vezes um pouco mais rápido. Isso depende do nosso interesse e do nosso esforço. Aí nos perguntamos, recomeçar é difícil? E Joana de Ângeles vai nos dizer que os tormentos humanos procedem da consciência de culpa de cada criatura. Então, a dificuldade que nós encontramos hoje, muitas vezes ela está ligada à condição de culpa do espírito, que nós trazemos na nossa bagagem espiritual. Às vezes a dificuldade que estamos passando hoje, ela vai ter origem nas ações que nós fizemos no pretérito, seja nessa vida, seja em outra vida. Então, é difícil? É difícil. Mas, na verdade, mais trabalhoso do que difícil. Mais desafiador do que difícil. Desde que nós nos coloquemos na condição daquele que quer vencer aquela dificuldade, nós vamos conseguir vencê-la com trabalho, com um exercício forte da vontade, passando por momentos difíceis, mas com muito apoio do plano espiritual. Porque quando nós nos dedicamos a nos melhorarmos, nós recebemos muito apoio. Porque aquilo é o objetivo das nossas vidas. É o objetivo de uma escola. A Terra é uma grande escola. E enquanto escola, ela tem que trazer aprendizados. E os aprendizados, eles surgem a partir das atribulações, das dificuldades. Quanto aprendizado o momento que nós estamos vivendo não nos trouxe. Quanto aprendizado a gente não tem observado ao longo desta pandemia. As pessoas mudando os seus comportamentos, mudando os seus pensamentos. É claro que a gente vê muitas coisas estranhas acontecendo, muitas coisas que poderiam ser feitas de outras maneiras, mas as pessoas aos poucos vão colhendo as consequências dessas ações, vão refletir sobre isso e certamente mudarão as suas ações próximas. Diz Emmanuel que a água humilde abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Emmanuel aqui vai fazendo uma analogia com a nascente de um rio. Começa pequenininho, vai circundando todos os obstáculos, alcança os grandes rios e depois chega ao mar. Ou seja, a gente não parte já de um ponto grande. Nós não nascemos grande. Nós nascemos pequenininhos e vamos crescendo aos poucos, como a pequena fonte. Vai avolumando, 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 até chegar ao grande mar. E também vai dizer que o problema da felicidade pessoal nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Então não vai ser nós nos evadindo dos resultados das nossas ações que nós vamos alcançar a felicidade. Às vezes a pessoa comete um delito, comete um grave erro e busca na fuga, quer se evadir daquilo, achando que ele, escapando das consequências, vai ser mais feliz. E é um grande erro da nossa parte. Porque é na reparação que nós vamos encontrar a verdadeira felicidade. Porque é ali que se consolida o aprendizado.
Então, Joana de Ângeles nos diz que ninguém está na Terra fadado ao sofrimento, aos conflitos destruidores. Todos retornam ao mundo para aprender, recuperar-se, reconstruir. A gente não vem predestinado ao sofrimento. A gente vem para aprender. A gente vem para se recuperar de delitos, se recuperar de hábitos infelizes. A gente vem para reconstruir aquilo que nós destruímos. Essa é a proposta. Por isso, nós vamos a outra questão, que é como recomeçar. Porque nos encontrando, às vezes, em situações como essa, situações graves, de grande dificuldade, onde encontramos ali um momento difícil, plantado por nós mesmos, nós nos perguntamos, como é que eu recomeço? Às vezes a gente até tem a consciência de que foi responsável por estar naquela situação. E sempre o somos. Nós sempre somos responsáveis pelas situações difíceis que nos encontramos. Às vezes não claramente, não conseguimos enxergar isso com clareza, mas de posse do entendimento de que nós somos livres para os nossos atos, mas conscientes de que nós temos que colher aquilo que plantamos, nós entendemos que agora nós temos que resolver aquela questão. Como que a gente faz? Como recomeçar? E aí vem uma proposta que o Espiritismo nos traz, que é fazer uma grande jornada nesse mundo em que nós nos encontramos, que é a Terra. Como que nós faríamos essa grande jornada? Nós começamos lá do começo, onde nós fomos criados simples e ignorantes. Porque todo espírito principia da mesma maneira. Todos nós. Eu, você, todos que nos escutam, os professores, os alunos, Jesus, as grandes personalidades do mundo, todas elas começaram de um início simples e ignorantes. Ou seja, sem saber. Elas não tinham um conhecimento inicial. E começam a dar os seus primeiros passos, onde vão aprendendo. Na sequência, eles caminham por uma condição de imperfeição. Porque ou nós somos perfeitos ou nós somos imperfeitos. Para ser perfeitos, deveríamos saber de tudo. Mas nós não sabemos de tudo. E a prova disso é o momento que nós vivemos. Cometendo erros, aprendendo com os erros. Essa é a condição do espírito imperfeito. É aquele que não tem todo o saber. Então nós somos ignorantes de um monte de coisas ainda. A condição do planeta hoje é essa condição, espírito imperfeito. E Allan Kardec continua nos dizendo que num próximo passo, nós poderíamos alcançar a condição de sermos bons. Esse é o próximo passo. Então, nós hoje, no planeta, nos encontramos na condição de espíritos imperfeitos, dado a observação que se faz da humanidade, onde há muito erro, onde há muita injustiça, onde há muita infelicidade, porque somos imperfeitos. Para onde que nós temos que mirar? Sermos bons. Para que depois nós possamos ser puros, puros como Jesus. Jesus é o exemplo de espírito que se encontra entre nós, que se encontrou, que esteve entre nós, né, e que nunca nos abandonou, de um espírito puro. Não tem nenhuma mácula. Alcançou esse grau de perfeição. E assim seguimos, porque mesmo os espíritos puros continuam num processo de estudo e trabalho constante
por toda a eternidade. Porque o espírito é imortal. Não é a desagregação da matéria, a morte do corpo físico que aniquila o espírito. Mas há momentos, quando atravessamos situações muito graves, consideradas terríveis na jornada redentora da Terra, em que entramos num processo de desespero, que nos tapa a visão, que a gente não consegue enxergar. Aquilo parece que barra qualquer ação nossa. A gente não consegue saber o que fazer, porque não temos a consciência exata do que somos, de quem somos, de onde que nós viemos e para onde nós vamos. Se nós temos uma consciência maior dessa jornada, das dificuldades que podem surgir para nós, e de que nós somos capazes de resolver cada questão dessa, que nós somos capazes de suportar todas as intempéries, todas as dificuldades que surgirem em nossa vida, nós seremos capazes de ver a luz no fim do túnel. Seremos capazes de dar mais um passo. Sairíamos dessa situação de desespero, que é contrário à situação de esperança. Se nós, mesmo nos vendo em uma situação muito difícil, como muitos nos encontramos agora nesse período, a gente sabe que existe uma luz que vai surgir. Aí a gente faz um esforço para não permitir que o desânimo nos envolva. Porque vai dizer Emmanuel que o desânimo é fruto envenenado da ilusão que alimentamos a nosso respeito. Por falta de conhecimento nosso, por falta de saber o que eu sou de fato, eu acabo me desanimando. A partir do momento que eu entendo que eu sou um espírito, numa fase de construção, numa fase de imperfeição, sujeito a cometer erros, e que esses erros, a observação desses erros, me fará com que eu não os cometa novamente, e isso vai fazer com que eu abandone essa condição de desânimo, que é um sentimento que nos puxa para baixo, é um sentimento que nos deixa fracos, é um sentimento que nos leva à depressão, é um sentimento que nos leva até a pensar em tirar a própria vida, e às vezes o fazemos. Então o desânimo, ele está sempre ligado a uma falta de entendimento de nós mesmos. Nós construímos uma ilusão a respeito de nós e ficamos presos a isso. E aí, como sair dessa situação? Joana de Ângeles vai dizer que o amor que se converte em reparação de erros é a eficiente medicação moral para todas as chagas do corpo, da mente e da alma. Então, se nós convertermos o nosso desânimo em amor, trabalhando pela reparação dos nossos erros, nós vamos alcançar a recuperação rápida das nossas dificuldades. A gente vai buscar a figura de Jesus, né? Que penetrando na região terrena, porque Jesus reencarnou na Terra como um homem, num corpo carnal, foi compelido a se aniquilar em sacrifícios pungentes. Ele sentiu na pele todas as dificuldades que nós sentimos, como hoje aqui na nossa região, fazendo um calor muito grande. Ele sentiu calor, ele sentiu frio, sentiu fome, sentiu todas as condições que o corpo físico nos traz. E aí, continua Emmanuel, recorda que as leis planetárias não afetam somente os espíritos em aprendizado ou reparação, mas também os missionários da mais elevada estirpe. Então, se Jesus passou por essa condição
que o planeta Terra nos oferece, fica ele sendo o nosso maior modelo, o nosso protótipo da felicidade. Porque ele venceu o mundo. Passou por aqui, sofreu todas as agressões que nós passamos e imaginamos que possamos passar um dia sem dever nada. Porque ele é um dos poucos espíritos que reencarnaram no planeta sem débitos, mas pelo desejo de nos ajudar. E mesmo assim foi tratado como foi tratado. Mas ele vinha trazer uma lição. E a sua lição permanece até hoje, nos convidando a nos amarmos, a amar o próximo, a transformar a nossa dor num trabalho em prol do próximo, um trabalho de reconstrução, um trabalho de melhoria do mundo. Essa é a proposta de Jesus. Allan Kardec vai dizer, na revista de 1862, Revista Espírita, ele diz mais ou menos assim: não sei que provas Deus nos destina para este ano, mas sei que, seja quais forem, as suportareis com firmeza e resignação, pois sabeis que para vós, como para o soldado, a recompensa é proporcional à coragem. Essa foi uma mensagem, uma fala de Allan Kardec, que foi dirigida aos espíritas da época, em ocasião do Ano Novo. Então ele falava: eu não sei o que vem pela frente. Nós não sabemos o que vem pela frente aí nesse ano de 2021. Mas seja lá o que for, nós temos condição de suportar com resignação. Nós temos condições de superar isso. Precisamos acreditar nisso. Acreditar que Deus não é algo cruel que vai se divertir com a infelicidade das suas criaturas. Mas é um Pai bom e amoroso, justo, muito justo, perfeitamente justo, em que em as suas ações jamais existe a maldade. Então, se nós passamos pela condição que nós estamos passando, é porque isso é para que nós superemos, nos tornemos melhores, para que nós possamos alcançar um nível superior, para que a gente possa ser mais feliz. Então, essa deve ser o norte que nós devemos apontar. Leon Denis, o escritor conterrâneo de Allan Kardec, diz que há em nós um refúgio íntimo, como uma fonte profunda, de onde podem jorrar ondas de vida, de amor, de virtude, de luz. Aí se manifesta esse reflexo, esse germe divino, escondido em toda a alma humana. Então, quando nós escutamos Jesus falando: vós sois deuses, é porque existe dentro de nós a sementinha que Deus nos plantou em nós. Nós temos condições de cocriar. Nós temos condições de fazer jorrar essas ondas de vida que Leon Denis nos diz, de amor, de virtude, de luz. Nós temos essa condição de sermos melhores, de ajudar o outro, de fazer algo pelo bem da humanidade. Às vezes a gente se sente tão pequeno diante da condição que estamos vivendo, mas nós podemos fazer pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, os companheiros de jornada espírita, os companheiros e amigos que partilham de outra crença religiosa. Oremos. Elevemos o nosso pensamento em prece. Há tanto que nós podemos fazer. Então, há essa necessidade de nós colocarmos para fora esse Deus interior que existe dentro de nós. Para isso, é necessário que nós
passemos a utilizar um equipamento que Deus proveu todo mundo. Para aqueles que não conhecem, é um tal do nosso cérebro. Já ouviram falar do cérebro humano e da sua capacidade? Dizem os especialistas que o cérebro humano equivale a 15 mil computadores de última geração. Sabem o que é 15 mil computadores trabalhando dentro da nossa cabeça? O convite é para que a gente use mais ele. E o Espiritismo vai nos dizer que por trás desse equipamento maravilhoso que constitui a nossa indumentária carnal, tem o pensamento. E o pensamento é um dos atributos do espírito. Nós somos espíritos. É isso que nós somos, espíritos. E o espírito é um ser pensante. Tem como ferramenta sua o pensamento. Nós temos o pensamento como uma ferramenta capaz de transformar o mundo. Tudo que nós vemos ao nosso redor é resultado de um pensamento. Alguém pensou nisso, no computador, na internet, toda essa maravilha que nós estamos utilizando atualmente. Essa é a proposta, usarmos mais o nosso cérebro. Porque quem comanda o cérebro somos nós, os espíritos. O espírito comanda o cérebro através do seu pensamento. Então, fica o pedido. Assuma o comando. Allan Kardec, na questão 459, vai dizer: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta dos espíritos é: muito mais do que imaginais. Influem a tal modo que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, será que nós estamos mesmo no comando? Será que nós estamos assumindo o leme da nossa vida? Porque se eu não estou assumindo o leme da minha vida, alguma outra pessoa está. Seja ela encarnada ou desencarnada. Pode ser um espírito que nos dá sugestões que de repente não seja o melhor para nós. Mas nós, detentores do livre-arbítrio, aceitamos ou não essas sugestões. E aí a proposta de recomeço é de que a gente assuma o comando. Primeiro sabendo, eu sou um ser pensante, responsável pelos meus atos. O que eu estou fazendo da minha vida? Será que o que eu estou colhendo no momento é resultado dos meus atos, dos meus pensamentos, das minhas ações, da minha vontade? E aí, a partir das respostas que nós vamos obter, nós vamos transformando isso em ações que vão mudar o nosso presente e o nosso futuro. Uma outra proposta é ouvir mais. Como que está difícil no mundo de hoje nós mais ouvirmos do que falarmos. Dizem os antigos que a gente tem 2 orelhas, não é por acaso, né? 2 orelhas e uma única boca. Ou seja, para ouvir mais e falar menos. Ouvir com atenção. A gente, às vezes, até ouve as pessoas, mas ouve enquanto está no celular. Olhando para o celular e achando que está ouvindo. Aquilo só entra pelo ouvido. Não damos atenção devida, a atenção devida àqueles que estão ao nosso redor. Muito comum. Com os apelos que tem de opções hoje no mundo, nós ouvimos tão pouco. Começando pela nossa família, pelos nossos amigos, aqueles que chegam perto de nós. E isso é muito perceptível. Para aquele que está tentando passar uma mensagem, conversar, ser ouvido, ele percebe que o outro não está atento. Então, quando alguém vier falar com a gente, desliga o celular, põe num canto, fecha a tela do computador e ouça-o. O que ele tem para te falar? Mas ouvir mais do que as próprias palavras. Ouvir o sentimento. Às vezes a pessoa está num grito silencioso de algo que o aflige
e ele não tem coragem de dizer, ou ele nem sabe o que ele está passando, e a gente não consegue captar. Então, ouvir mais do que com os ouvidos carnais, mas ouvir também com os ouvidos da alma. Captar os fluidos. Perceber, às vezes, a depressão se instalando naquele companheiro que está do nosso lado, que caminha conosco, que às vezes dorme na mesma casa que nós, e a gente não consegue perceber ele se afundando. Incapazes de apenas desligar o celular e ouvi-lo. Então, ouvir. E ouvir com as nossas defesas baixadas, né? Às vezes a gente ouve mais armado, porque às vezes as pessoas vêm falar sobre nós. O amigo vem falar sobre nós, sobre algo que está acontecendo conosco, sobre as nossas atitudes. E a gente perde a oportunidade de ouvir o amigo, aprender uma lição, refletir sobre ela e sair dali melhor. E a gente cheio de defesa, já vem dando desculpas e perde a oportunidade de se melhorar. Nos perguntar, será que nós somos novatos ou somos veteranos? O que vocês acham? De repente nós somos novatos em algumas coisas, mas somos veteranos em outras. Às vezes nós nos encontramos na condição de novato. Então, em determinado trabalho, em determinada linha de conhecimento, em todas as circunstâncias, sejam lá quais elas forem, sempre haverá a posição do novato ou veterano. Aquele que entende mais, aquele que entende menos, que conhece mais daquilo e aquele que conhece menos. Ouvirmos. Darmos-nos a oportunidade de aprender com o outro. Às vezes a gente se envaidece, enche de orgulho o peito, achando que a gente conhece tudo. Só porque o outro, às vezes, não fez as mesmas escolas que nós fizemos. Mas tem um conhecimento de vida super valoroso, um conhecimento grande que a gente desperdiça. Quantas pessoas já passaram por nós e que poderiam ter colaborado conosco se nós os ouvíssemos, se a gente desse atenção, se a gente se colocasse na condição de novato. O que será que ele pode me ensinar hoje? Aquele andarilho que para a gente na rua, o que eu posso aprender com ele? Será que eu posso aprender alguma coisa com ele? O meu vizinho, o meu patrão, meu colega de trabalho, meu colega de sala de aula, o que eu posso aprender com ele? Então nós podemos aprender sempre. A gente precisa agradecer mais do que pedir. A vida fica mais leve quando a gente agradece mais do que pede. A gente vê uma corrente hoje, está muito em voga, a questão do ter gratidão, a questão de nós sermos gratos a tudo. Não é só ser grato, é entender por que nós somos gratos. É ser mais do que uma mera palavra escrita, né? A gente só fala obrigado, gratidão, gratidão, gratidão. Mas sentir isso de fato. Realmente eu estou sendo grato? Não é a gratidão de palavra, mas é a gratidão de sentimento. De valorizar aquele que nos deu a vida, de valorizar aquele que nos dá a vida, de valorizar aquele que nos serve, aquele que nos ajuda, os invisíveis que a gente nem sequer dá conta que produz o nosso alimento, que nos ajuda, que produz as vacinas, que produz os medicamentos, que estão por trás das mesas, governando as nossas cidades, nosso estado, nosso país. Quanto
nós devemos ser gratos. Mesmo que eles não sejam perfeitos. Porque ninguém é perfeito nesse planeta, a não ser Jesus. Mesmo que eles tenham dificuldades, mas algo em suas ações está afetando a nossa vida, facilitando a nossa vida, nos direcionando para algo melhor. Porque nós não somos vítimas, como muitas vezes a gente se coloca na situação. Na verdade, nós somos apenas um espírito que se equivocou no passado e que agora está colhendo a colheita daquilo que nós mesmos plantamos. Então, na verdade, nós somos alguém com uma oportunidade maravilhosa de se melhorar. Então, é essa gratidão que a gente tem que extrair de dentro de nós. A gratidão daquele que está tendo uma oportunidade única de reparar um erro, de reconstruir, de se reconstruir. Então, quando a gente vê um algoz, um inimigo, que nos criou uma situação difícil, embaraçosa, a gente agradece. Que bom, Deus, que não sou eu errando. Sou eu quitando uma dívida. Sou eu tendo a oportunidade de resolver uma pendência do passado. Mesmo que a gente não entenda. Essa é a proposta. Allan Kardec, na Revista Espírita de maio de 1869, nos traz uma orientação para todos nós, em qualquer empreendimento que a gente vá desenvolver, seja ele no âmbito religioso, no âmbito do trabalho, no âmbito da família, onde quer que nós estejamos, onde quer que a gente envolva mais pessoas em torno de alguma proposta, que é a questão do trabalho, da solidariedade e da tolerância. Que todas as nossas ações, sejam elas onde for, que elas sejam movidas pelo trabalho. Mas não o trabalho por si só. Trabalhar, se movimentar, mas o trabalho útil. Então, o que eu faço na minha empresa, o que eu faço no meu emprego, o que eu faço na escola, o que eu faço dentro de casa, o livro que eu leio, porque tudo isso é trabalho. Qualquer coisa que eu faça e que seja útil é trabalho. Então, que eu reflita, o que eu estou fazendo é algo útil para mim, para a sociedade, para o próximo? É útil? Está produzindo algo útil? Ou eu só estou comendo o meu tempo? Então, trabalho útil. Mas que esse trabalho ele seja envolvido de solidariedade. Porque toda vez que eu me torno solidário, eu reúno pessoas em torno de mim. E eu deixo de ser solitário. Quantas pessoas estão em meio a multidões, pessoas aclamadas, famosas, mas sofrendo de solidão. Por falta desta palavra, solidariedade. Daqueles que estão em volta, de nós mesmos que nos colocamos nessa condição. Então a solidariedade é necessária para com todos que nos rodeiam. E ele coloca mais uma palavra, que é a tolerância, mais uma condição em nossas vidas. Tolerar. Tolerar é amar o outro como ele é, e não conforme o nosso padrão. Tolerar para preservar a nossa amizade. Às vezes nós criamos um vínculo com alguém e nos iludimos, criamos uma ilusão em relação àquela pessoa. Nós queremos que aquela pessoa seja um padrão que nós idealizamos. Mas aquela pessoa é um espírito livre, que tem as suas dificuldades, tem a sua história, tem a sua bagagem. Nós não podemos exigir que ele seja como nós queremos, porque nós estaremos escravizando-o. A gente pode orientar, a gente pode desejar o bem para ele, mesmo que a gente tenha certeza que ele está indo para o mau caminho, que ele esteja trilhando caminhos perigosos. A gente dá a orientação.
mais devemos ser tolerantes. Porque ele só vai mudar quando ele de fato quiser. Porque ele é um espírito livre. Ele é dono dos próprios passos. Não sou eu que vou alterar os passos dele. É a providência divina que vai oferecer circunstâncias para que ele perceba que pode mudar. A mim cabe orar, convidá-lo sempre para o trabalho no bem, auxiliá-lo quando necessário, acolhê-lo sempre que ele me permitir, dar a mão amiga quando preciso, ser um amigo de verdade. Então, a proposta é trabalhar com solidariedade e com muita tolerância. Nós queremos já caminhar para o encerramento com uma pequena história que nós encontramos numa palestra que a doutora Ana Cláudia fez, uma certa feita. A doutora Ana Cláudia trabalhava num hospice. O hospice são unidades de cuidados paliativos. É uma espécie de um hospital, né? Sem aquela condição que o hospital às vezes aparenta, né, de tratamento, de sofrimento, de tentar recuperar uma pessoa, mas uma instituição que visa acompanhar e dar todas as condições possíveis para aquelas pessoas que se encontram na condição de uma doença severa, avançada, incurável e progressiva. Então, aquelas pessoas que já não têm mais expectativa, no caso de vida, como a medicina às vezes considera, né? Já não há mais esperança para o caso, está lá numa doença terminal, e elas têm a opção de repente, se internar nessas unidades, onde se busca dar um mínimo de qualidade de vida para aquelas pessoas. E ela disse que, dentre muitos que passaram, um homem que tinha lá por volta dos seus 44 anos, ele chamou muita atenção dela. Ele tinha um filho de 13 anos, casado há mais de 20 anos, um câncer avançado, sem possibilidade de cura. Ele, segundo os médicos, ele tinha a hemoglobina, o nível de hemoglobina normal, ele seria de 12 a 14. E, no caso dele, ele estava com 6. Então, muito abaixo do normal. Os médicos deram uma expectativa de vida para ele de 2 semanas. 2 semanas de vida. Mas ele, depois que foi para esse hospice, já fazia 2 meses que ele estava ali, se sentia muito bem. Relatou que ele se sentia tão bem, tão vivo, que passava pela cabeça dele a possibilidade de um milagre. Era uma pessoa religiosa, né? Aí ele pediu que fizesse mais um hemograma. A doutora, que conhece a condição e sabe, já passou por muitas condições dessas, também até ela, observando a situação em que o paciente se encontrava, o ânimo, a disposição, até ela passou pela cabeça dela que pudesse acontecer um milagre naquele momento. E fizeram mais um hemograma para ver como é que andava a hemoglobina, que anteriormente estava em 6 e agora estava em 3. E ela foi a pessoa encarregada de dar a notícia para ele. Para saber o que é 3, dificilmente a gente vai conseguir coletar um sangue com esse nível de hemoglobina de uma pessoa viva. Não sabia nem como que ele estava vivo numa condição daquela. Então, ela se sentou na frente dele e falou para ele a situação que ele estava, né, que realmente não era
das melhores. Ele sorriu e disse: tá tudo bem. A gente já sabia. Ele já sabia daquilo. Ela ficou olhando para ele numa calma, numa paz de espírito. E ela falou: como é que você consegue se sentir assim? Porque eu me sinto uma aprendiz diante disso que eu estou observando em você. E pediu para ele: me ensina. Como é que você conseguiu alcançar essa paz? Porque mesmo diante de uma notícia daquela, ele se mantinha tranquilo, sereno. Aí ele diz para ela: doutora Ana, tudo o que eu vivi, com base na história de fé que eu tenho, meu pai me ensinou. Ele disse que na vida da gente há um livro. E esse livro tem 2 páginas. A primeira página, que a gente tem que ler, é quando tudo dá errado. Nessa página está escrito: tudo isso vai passar. Na segunda página, a gente tem que ler quando tudo está dando certo. Porque a gente passa por essas condições. Uma hora está tudo errado, outra hora está dando tudo certo. E aí a segunda página, o que está escrito lá? Isso também vai passar. Eu vivi toda a minha vida com isso. Quando estava um tempo difícil, eu sabia que ia passar. Não sofria muito. Quando estava bom, eu aproveitava muito porque eu sabia que ia passar. Então está tudo certo. Minha vida está boa. Minha vida é isso que eu tenho. A fé para a família desse homem era a definição mais potente que ela tinha escutado. Ela não conseguia ver como que podia ter tanta fé nesse homem. Diz que a mãe dele disse assim: doutora Ana, nem eu, nem ninguém da família desejou ou quis passar por isso. Mas se Deus acredita que a gente pode dar conta, nós não vamos decepcionar Deus. E tenho certeza que Deus, na sua infinita misericórdia e amor por nós, vai nos oferecer tudo o que a gente precisa para dar conta disso. A primeira prova é que estamos aqui nesse lugar recebendo todo o atendimento possível. 5 dias depois ele faleceu. Diz a doutora Ana Cláudia que muitas pessoas preferem trocar o plantão para não ter que ver uma pessoa querida morrer. Porque ela foi desenvolvendo uma afeição com esse senhor. Mas disse ela que gostaria que, se fosse ela no lugar, que alguém estivesse do meu lado, sabendo o que fazer nesse momento. E ela esteve lá com ele. E disse que ele se despediu pela porta da frente dessa existência, de mãos dadas com a família, com um filho de 13 anos dizendo: pai, pode ir. Você me ensinou tudo o que você precisava me ensinar. Você me ensinou quem eu sou e quem eu preciso ser. Muito obrigado, pai. Que honra poder ouvir isso. Quem de nós educa seus filhos para ouvir isso nesse momento? A despedida dele não tornou ele uma pessoa morta, porque ele vive. E a gente sabe o quanto o Espiritismo nos fala que a vida não acaba com a morte. Todas as coisas têm seu tempo. Todas elas passam debaixo do céu, segundo o tempo de cada um foi prescrito. Nós observamos na vida tantas pessoas passando por dificuldades, tantas pessoas se desesperando diante de tanta morte noticiada. Se nós pensássemos um pouco mais sobre Deus, sobre a imortalidade, a possibilidade de vida que existe além disso, nós viveríamos de outra maneira. Então os nossos recomeços, eles podem
ser formados de ações no bem. Segundo o Google, no ano de 2019, quando findava o ano de 2019, ele colocou uma frase assim que dizia que herói é quem usa os próprios poderes para empoderar os outros. Então que nós possamos ser heróis diante das dificuldades que nós estamos observando acontecer no mundo inteiro. Ajudando aquele que está tão desassistido a se empoderar daquilo que o falta, a ajudá-lo. Que a gente faça desse 2021 um recomeço em nossas vidas, fazendo diferente do que nós fizemos em 2020. Fazendo melhor do que nós fizemos em 2020. Mudando aquilo que deu errado para tentar ter novos resultados diferentes. Porque se a gente continuar fazendo o mesmo que a gente fez em 2020, nós teremos o mesmo resultado. E a não ser que esse resultado foi ótimo, perfeito, nós não vamos conseguir ter o mesmo fazendo da mesma maneira. Ou melhor, nós não vamos conseguir ter um resultado melhor, um resultado diferente, trabalhando da mesma maneira. Então nós busquemos em Jesus o nosso mais ilustre e perfeito modelo que a humanidade tem, o exemplo para as nossas ações. Que 2021 seja repleto da mensagem divina, da mensagem de Jesus, que ela esteja em cada uma de nossas ações. Eu agradeço a oportunidade que a casa nos dá, a honra de poder falar nesta instituição tão valorosa que ela é para aqueles que a conhecem. E que possamos ter um ótimo ano e uma ótima semana. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Edson. No CEAC, Centro Espírita Allan Kardec de Cianorte, sente-se honrado com a tua explicação e que nós possamos começar o ano de 2021 com esse recomeço que você nos trouxe tão bem falado, que esqueçamos o passado que nos exemplificou para que nos melhoremos e apliquemos cada vez mais os conhecimentos que tivemos em 2020 e apliquemos em 2021 todos os conhecimentos para a nossa melhoria. Com isto, a casa agradece. Vamos fazer a oração. Antes, eu gostaria também de agradecer pelas reflexões, Edson. Muito obrigada. Sempre ótimas, que nos fazem realmente refletir, são as tuas palavras. Muito obrigada em nome de toda a casa e da diretoria. Agora, mais uma vez, vamos orar, pedir ao nosso Mestre Jesus que Ele nos abençoe, que possamos, Senhor, esse 2021, como disse o nosso irmão Edson, fazer melhor, tentar não repetir os nossos erros, tentar mudar as nossas ações, sempre para o melhor, ouvir um pouco mais o nosso irmão e através da oração sincera, aquela oração que sai do nosso coração, ajudarmos a todos que nos procurarem. Pai, te pedimos por todos esses irmãos que estão retornando à pátria espiritual, que eles recebam a paz, a compreensão, que eles possam entender que a verdadeira vida é esta vida espiritual. Que todos nós, Senhor, um dia estaremos aí, dependendo do nosso progresso, dependendo da nossa moral, dependendo das vivências que passamos no planeta Terra, podemos estar melhor, amparados pela espiritualidade do alto.
recebemos de Ti, Pai, o verdadeiro significado do amor. E cabe a nós colocarmos ele em prática. Que o Senhor possa abençoar a todos os lares aqui presentes. Ao nosso irmão Edson, que ele continue levando a sua palavra por todos os cantos. Esta palavra que nos mostra o verdadeiro significado de como estarmos melhor e nos portarmos melhor diante desta doutrina. Que assim seja. Boa noite a todos os internautas e ao Edson, principalmente, por nos ofertar tão belas palavras. Boa noite, Edson. Boa noite a todos. Boa noite.